Boa noite. A publicação de alguns poemas de 4 jovens poetas de Jaboatão dos Guararapes foi a pedra de toque para o que mais tarde veio a ser conhecido como Geração 65, agrupamento ou movimento de diferentes matizes estéticas, políticas e ideológicas. Verdade é que a Geração 65 escreveu seu capítulo na história da literatura pernambucana. Mais até, não se discutirá a produção cultural no Estado sem que se considere a Geração 65, agora completando 50 anos. Dizem que meu povo é alegre e pacífico. Eu digo que meu povo é uma grande força insultada. Dizem que meu povo aprendeu com as argilas e os bons senhores de engenho a conhecer seu lugar. Eu digo que meu povo deve ser respeitado como qualquer ânsia desconhecida da natureza. Participam do Opinião Pernambuco de hoje Lúcia Alcântara, cineasta, Fernando Monteiro, romancista e poeta, e também Eugênia Menezes, escritora. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje Você. no Opinião Pernambuco. Falei que a pedra de toque da Geração 65 foi a publicação de 4 jovens poetas de Jaboatão dos Guararapes. Um deles, Alberto de Cunha Melo, que a gente acabou de ver aí recitando o trechinho, Saudoso Alberto. o trechinho de um poema. E os outros 3, quais foram? O Jaci Bezerra, Jaci Bezerra, Domingos Alexandre e Geraldo José Luiz de Almeida De Melo. Almeida Melo, né? Que é, assim, teve uma atuação, ele se envolveu com direito e tal, com o escritório dele, e teve uma atuação menos incidente, assim, desse grupo inicial, né? Quer dizer, Jaci, Alberto e Domingos, então, publicaram com mais frequência nos suplementos literários que existiam na época, que infelizmente hoje não existem mais. Em que contexto começa a expansão desse grupo que se constituiu como Geração 65? Olha, Estela, nesses 50 anos que a geração comemora, eu acho, assim, primeiro esse aqui, eu acho que está sendo o primeiro marco dessa comemoração. Este Opinião Pernambuco, isso eu pessoalmente agradeço, em nome da geração também, né, que Eugênia também representa no desdobramento da Pirata, e Lucy, bem mais nova, mas como autora também de um documentário, que é o único documentário até agora, sim, um documentário de longa-metragem. Então, eu agradeço a você essa partida, né, que você está dando na comemoração de meio século de uma geração. Agora, essa data, essa efeméride, né, seria também uma oportunidade de a gente colocar algumas coisas para, inclusive, aí fazer o link com a sua pergunta. Foi uma geração, esse 65, por exemplo, foi cronológico, né? Você sabe que gerações literárias, como as da Espanha, por exemplo, 98, 14, né, 27, essas 3 gerações que só elas são espanholas, né, 2 delas deste século, sempre se opuseram a alguma coisa, sempre tiveram um programa, um manifesto, uma coisa. Não foi o caso da geração 65. Esse 65 é um dado cronológico, né? Foi um batismo do historiador Tadeu Rocha pelo aparecimento desse quarteto aí, né, de Jaboatão, que remeteu poemas para César Leal. E com César Leal é que começa essa expansão que você, da sua pergunta. Ele teve um papel fundamental aí na consolidação do grupo? Ele teve um papel essencial de homem generoso, de intelectual generoso, de poeta e crítico mestre, entende?
acolhendo esses poemas que foram remetidos, foram deixados no jornal, aliás, não foram nem remetidos pelo Correio, pelo Jaci, e a partir daí quis conhecer esses jovens, porque timidamente eles deixaram, né, coroa de sonetos no jornal, foi publicado, e ele disse, olha, apareçam. Ele até não sabia se Jaci Bezerra era mulher ou era um homem, pelo nome assim, indefinido até certo ponto, né? E Ele colocou um anúncio, né? E colocou um anúncio, apareçam, seja uma moça, um rapaz que se assina Jaci e tal, enfim. Ou seja, a geração teve uma acolhida nobre, assim, da parte de um intelectual da maior importância, que foi César Leal. Quer dizer, isso é o começo dessa expansão aí, né, que foi objeto da sua pergunta. Né? Mas a primeira semente foi Tadeu Rocha. Tadeu fez o batismo dessa geração. Sim. Né? O historiador, inclusive não era nem um historiador literário, né? Quer dizer, era um homem preocupado mesmo com a história de Pernambuco, a economia e tal. Né? E ele, como usou essa expressão, realmente foi ele que usou a primeira vez, o batismo ficou sendo creditado a ele. Mas a acolhida no suplemento literário do Diário de Pernambuco, né? Como havia também no Jornal do Comércio, e são páginas das quais nós sentimos uma falta enorme, né? Porque naquela época os jornais disponibilizavam 2, 3, até 4 páginas para uma colaboração literária, e foi aí que a geração apareceu primeiramente. Depois, eu acho isso muito importante também lembrar, até por estar nesta casa, que o passo seguinte dessa expansão foi a publicação eu vou dizer dos poetas, porque é uma geração marcadamente de poetas. Ela tem, principalmente no que Lucila Nogueira chama de núcleo duro da geração, quer dizer, que são os membros da primeira leva, realmente os primeiros membros da geração, os que surgiram a partir desse ano. Né? Esse núcleo duro foi praticamente quase todo ele publicado pela editora universitária da Universidade Federal de Pernambuco, que era afeta, né, quer dizer, sob a orientação do DEC, do Departamento de Extensão Cultural, então dirigido por Ariano Suassuna, sendo a parte de publicações responsabilidade de César. Então César fez isso no jornal e levou para a editora universitária a publicação de livros completos desses poetas, que eram fechados na revista Estudos Universitários e saíam em separata também. Quer dizer, essa era uma atividade extramuros da universidade que naquela época foi importantíssima e hoje se tornou histórica, porque essa geração foi revelada também nesse segundo momento em forma de livro. No seu documentário sobre a geração 65, isso que Fernando contou aqui agora, esse surgimento da geração 65, como se deu o papel, a relevância aí de César Leal para a consolidação do grupo, tudo isso está lá no documentário. Tudo. E só para dizer que César nunca gostou desse nome, geração, ele gostava da palavra movimento, ele colocou o nome dos 4 como o grupo de Jaboatão. E por isso que no final do filme ele diz, eu sou o pai da geração. Tadeu foi apenas um padrinho. Então, que isso fique bem claro, entendeu? Você dá nome ao filme de Geração 65, aquela coisa toda. Foi aquela coisa toda, na sua opinião, como documentarista? E também como pesquisadora. Quando eu comecei a conversar com todos, primeiramente é uma palavra, uma frase que Jaci disse durante todas as filmagens. Ele falava, daqui a pouco ele dizia aquela coisa toda. Aí dava outro depoimento, falava sobre aquela coisa toda. Então, por isso que eu coloquei o subtítulo Aquela Coisa Toda. E era mesmo aquela coisa toda, porque era uma coisa muito toda, tudo rolava naquela época. Então, a geração 65, além de poetas e romancistas
e ensaísta, tinha pintores, tinha artista plástico, era muita gente que participava. É porque reflete a própria convivência entre Exatamente. esses artistas, né? Quer dizer, que acontecia nos bares, na Livro 7, nas Exatamente. livrarias, quer dizer, e até antes um pouco da Livro 7 mesmo, esses poetas conviviam. Né? Eugênia, em que momento e como você se insere no grupo? Você, junto com Jaci Bezerra e Alberto Cunha Mello, vocês três ficaram à frente das edições Pirata, Miriam Brindeiro também. que é um prolongamento, um desdobramento, aí eu não sei exatamente como chamar, da geração 65. É assim? Olha, a história começou que desenvolveu-se uma amizade enorme entre Jaci, Alberto e eu. Então, nós éramos assim muito cúmplices dentro da fundação e era uma coisa assim muito forte. Tanto que eles me pressionaram para escrever, não é? Para você ter uma ideia. E aí, naquela época, nós tínhamos dificuldade de publicar. Eu não tinha nada publicado até então. E isso era um sonho, passou a ser um sonho para mim. E os outros tinham dificuldade de publicação. Então, um dia, lá no Mangueirão, um bar que tinha perto da fundação, a gente disse, e por que é que a gente não publica os nossos livros? Aí dizia, eu disse, eu não tenho a menor ideia como é que se publica um livro. Não tinha mesmo, não. Aí, não, o irmão de Jaci, ele é gráfico e ele ensina. Vamos, não é? Aprender. E foi uma coisa fascinante. Olha, para mim era como se eu estivesse descobrindo um mundo novo, sabe? Porque desde pequena que eu lia muito e tal. E aí teve de tudo. A gente fez uma cota para comprar a máquina, os amigos todos colaboraram. Depois a gente não tinha onde botar a máquina, botou numa vacaria de Fernando Menezes, que era na rua Luiz Guimarães, em Casa Forte. Depois a gente alugou uma casa entre Casa Forte e Casa Amarela, e meu pai deu um terraço, assim, fez um terração e tal. Mas aí, no dia que se rodou o primeiro livro, os vizinhos tiveram um ataque histérico com o barulho das máquinas, que era uma área residencial, não tinha nada a ver com publicação de coisa nenhuma. Aí eles se irritaram muito e nós tivemos que sair e tivemos o prejuízo do terraço, né? Porque a gente não podia levar. Mas era uma coisa muito contagiosa. Entendeu? Porque havia um entusiasmo tão grande entre os participantes que ia se passando, quem era poeta, quem não era, quem queria ajudar, não precisava ser poeta. Foi uma coisa muito forte. Fernando, aí eu vou te pedir o seguinte, que a gente contextualizasse a geração 65, do ponto de vista da editorial, né? Porque aí aparece esse movimento que constrói as edições piratas e vocês publicaram, se eu não me engano, centenas de títulos. 319. Pronto. Então, do ponto de vista editorial, do ponto de vista político, era a ditadura militar, no momento em que esse movimento se constrói, e do ponto de vista da literatura, da escritura, qual é o contexto da geração 65? O que é que faz dela tão importante? Eu até diria que a geração ainda não foi superada. Veja bem, nós temos 50 anos em que seria muito natural que uma outra geração literária houvesse surgido e houvesse, como é natural, superado. Né? Você estivesse comemorando, talvez aqui num outro programa, 25 anos de uma outra geração. Você não vai encontrar essa geração. Nós estamos comemorando 50 anos da geração em relação à qual depois não surgiu uma outra capaz de superar essa geração.
Aí você pode me perguntar, por que significa uma coisa de qualidade? Não, não é bem comparar a qualidade da produção literária. Ela não foi superada no seu impacto. Né? Esse impacto, eu acredito, inclusive, que deva-se muito ao fato da revista Estudos Universitários ter publicado no formato livro, né? Muito antes dos anos 80 da Pirata. Da Pirata. Né? E saindo, inclusive, o livro também na revista Estudos Universitários, que tinha uma circulação enorme. A própria revista tinha a parte de ensaios, com Leônidas Câmara, com grandes ensaístas locais e também convidados por César, e no final da revista Estudos Universitários aparecia um livro completo, inteiro, né? Quer dizer, isso é uma atividade de editoração inicial e forte, além do que eram tiradas as separatas, né? Então, isso eu acho que torna o impacto dessa geração, já de início, assim, uma coisa que garantiu a sua sobrevivência, de tal forma que, por exemplo, depois da geração surgiram os poetas independentes, entende? Mais recentemente os poetas marginais, chamados marginais, né? Que inclusive já foram objeto de um programa, de uma Opinião Pernambuco, recentemente, né? Mas algo configurado com a força da geração 65, de fato, eu tenho a impressão que ainda não temos, nesses 50 anos, entende, o que a torna uma geração que não foi ainda superada, como teria sido muito natural. Né? Então, se você, a referência é constante. Na geração 65 ou 65, como for referida, isso é ainda muito presente. Não é? Como eu disse no início, quer dizer, foi uma geração marcadamente de poetas, confirmando uma vocação pernambucana, porque eu acho que é uma vocação da literatura pernambucana, isso é notório. É a poesia. É a poesia, né? Nós somos não é o estado natal de Bandeira, Joaquim Cardoso, João Cabral de Melo Neto, não é? Para não falar dos poetas do século XIX, né? Importantes também. Enfim, quer dizer, temos uma pleiade assim, de poetas e, mais recentemente, os prosadores surgiram também, inclusive na geração, Sérgio Moacir de Albuquerque, né? Na segunda leva, Raimundo Carreiro, né? José Rodrigues de Paiva, com os livros de contos publicados já nas revistas Estudos Universitários. Carreiro fez parte da geração 65? No momento seguinte, sim. Nesse momento, nesse primeiríssimo momento, não. Ele era até... Eu me lembro de Carreiro, eu conheci Carreiro na Rua do Sossego, onde ele tinha lá alugava um quarto lá, e ele era saxofonista. Era. Profundamente, um saxofonista profundamente interessado em literatura, mas era saxofonista, né, ainda. Né, e era jovem também em relação a alguns outros, né, quer dizer, eu acho que a Carreiro, assim, eu estou com 65 anos agora, Carreiro deve ter um pouco mais do que isso, mas Alberto teria mais, se fosse vivo, né? Acima de 70, 73, 74 anos, alguns anos a mais em relação a Carreiro, quer dizer, né? E a mim próprio, quer dizer. Zé Carlos Targino também, que era assim, também dos mais jovens. Então isso foi se expandindo e uma coisa interessante de se registrar aqui hoje é o fato de não ser uma geração que ainda não foi superada. A gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouquinho para continuar esse debate. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a geração 65, um dos movimentos literários mais significativos de Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta. O tema do nosso programa é a geração 65, o movimento literário de Pernambuco, que está completando 50 anos. Participam do nosso programa Lúcia Alcântara, cineasta, Fernando Monteiro, romancista e poeta, e também Eugênia Menezes, escritora. Hoje
Nós não contaremos com perguntas e comentários dos telespectadores, porque o programa está sendo gravado. Luci, o que te levou a fazer um documentário sobre a geração 65? Não vale repetir o que Fernando disse agora há pouco, que é um movimento literário até hoje não superado em Pernambuco. Foi uma questão bem pessoal e de um olhar bem intimista que eu, primeiramente, tentei fazer. Então, assim, eu lendo a revista Continente, naquela época tinha a Continente e a Continente Documento. Aí tinha esse documento só sobre a geração 65. Aí eu li, e li como curiosa, leio poesia do Estado e me interesso pela poesia pernambucana desde pequena, mas no caso eu me interessei por aquele grupo de Jaboatão, porque eu fui criada em Socorro, na Vila Militar. Meu pai foi do Exército e depois ele saiu muito cedo, antes do golpe. Então, eu também andava de trem, eu também pegava o trem e ia para a biblioteca do Central ou do Direito estudar. Eu também fazia esse percurso. Então, eu achei incrível que eles faziam isso há muito mais tempo, muito mais difícil do que eu fazia. Então, eu fiquei fascinada por aquilo, como aqueles jovens, né, que saíam de Jaboatão e o trem devia ser menos trem, tudo mais difícil na época deles. Então, eu fiquei muito fascinada com isso. Então, eu já conhecia alguns deles, porque eu, bem jovem, meus irmãos mais velhos me levavam na Livro 7. Então, eu já conhecia, assim, só de ver, né? Ângelo Monteiro, algumas outras pessoas, mas eu não era amiga de ninguém, só conhecia Marco Polo e Raimundo Carreiro. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre tudo, como foi que eles começaram, e decidi fazer um filme guiado por esses dois personagens, Alberto da Cunha Melo e Jaci Bezerra, dois amigos que viveriam até o final desse movimento literário. Só que, como eu não era íntima de ninguém, eu estava fazendo minha pesquisa, eu pesquisei, li muito, tudo que eu podia caía na minha mão. Então, foi quando eu terminei o roteiro que inscrevi no Funcultura, de 2007, que eu soube que Alberto estava muito doente. Então, eu tive a primeira dor, assim, foi muito difícil para mim, porque eu não ia poder fazer de jeito nenhum o que eu queria. Eu queria uma conversa com os dois, tudo em cima tudo girasse em cima deles dois. Então, foi quando eu também soube que eles não se falavam. Já tinham brigado. Então, foi outra facada no meu coração. Aí foi quando eu ganhei o prêmio. Eu já estava arrasada e Alberto morreu. Então, eu quase desisto de fazer o filme. Aí Quase. usa imagens de arquivo no Tudo documentário com Alberto. aí veja, é por isso que eu tive que refazer meu roteiro. A gente tem um trecho do documentário, acho que um trecho rearrumado pelo diretor do Opinião Pernambuco, Braulio Brilhante. A gente vai assistir um pouquinho, vai ver esse trecho do seu documentário sobre a geração 65 e depois a gente volta a conversar. Não se iluda, minha calma não tem nada a ver. Sou bandido, sou sem alma e minto. Minha casa é o reino do mal, meu pai é um animal. Minha mãe há muito que enlouqueceu. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Sou pirata, solitário, sem mais nada.
sem bandeira, sem espada e o mar pra viver. Sangue, vinho derramados no convés, som de gaitas, violões e pés. Quando de repente surgem 10 canhões, era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Não me ame, eu não quero ver você assim. Vá-se embora, eu não choro, sei cuidar de mim. Eu não tenho todas essas ilusões, e apesar de ter tantos corações, minha guerra nunca vai ter fim. Sim, sim, eu sei, faço meu sorriso e faço minha lei. Sim, sim, eu sei, faço meu sorriso e faço minha lei. Sou pirata, solitário, sem mais nada. Sem bandeira, sem espada e o mar pra viver. Sangue, vinho derramados no convés, sons de gaitas, violões e pés. Quando de repente surgem 10 canhões, era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Eugênia, a gente viu aí algumas cenas, acho que dos lançamentos da Pirata, né? Os livros sendo montados. Eram lançamentos muito concorridos. Eu me lembro de ter ido a uns 2, um ali na praça na frente do Santa Isabel, um lançamento coletivo, vários autores naquele momento sendo lançados. Todos tinham essa E característica. um acontecimento concorridíssimo. Era assim como a gente está vendo aí no filme, com essa emoção, inclusive, da música Com do Ave certeza. Sangria, né? A música do Pirata, se eu não me engano é o nome da Teve música. um lançamento no Clube Português, teve um na Ponte de Ferro. Esse foi magnífico, belíssimo. Imperatriz? Não, foi no fim da Imperatriz, né? Entre a Imperatriz e a Rua Nova. E teve um ali, eu acho que era na frente do Coliseu. Aquele cinema ali da... Aquela cena de arte. Sim. E era uma coisa muito assim... Você sentia que essa observação era a que eu queria fazer, que eu queria entender por que esse movimento foi tão forte e ele foi tão contagioso. Mas eu acho que a razão disso foi o momento histórico. Porque a gente queria, de alguma forma, colaborar com o nosso país, com a situação. E se a gente não era nem soldado, nem militante, a gente resolveu, isso eu tô criando uma hipótese, a gente resolveu colaborar do ponto de vista cultural, levando avante um movimento forte e participativo, porque era muita participação popular. Teve, inclusive, um lançamento infantil, porque teve a Piratinha Infantil também. Um lançamento infantil na Praça do Derby. Eu não sei quantas crianças tinha ali, não. Era uma doidice. Maravilhosa doidice. Maravilhosa doidice. Fernando, quem mais participou da geração 65? Aí agora já falando não do núcleo duro, Sim. como você falou, esse grupo ampliado. A gente viu aí imagens de Nós vimos Ângelo Monteiro, Maximiliano nós vimos Campos. Arnaldo Tobias, Arnaldo Tobias. Um poeta muito interessante, né, uma pessoa que tinha uma poesia muito nova, muito, entende? É um poeta que precisa ser reeditado. Quando você chega ao grupo, você chega como poeta, como homem do cinema, você se insere como no grupo? Como romancista? Como é que você se como insere? romancista não, realmente romancista veio bem Depois. Né?
Eu me insiro como poeta mesmo, né? Eu me insiro como poeta embora eu estivesse começando a minha experiência com cinema, sabe, mas isso não tinha muito intercurso no ambiente da geração, a não ser como espectadores, que todos eram. Né? Mas, assim, não fazia parte da conversação, por exemplo. A conversação era sobre poetas. Não é? Tem uma coisa que eu gostaria de mencionar, assim, com relação a participantes, Estela, que é o seguinte, por exemplo, existem alguns nomes, assim, que eu acabei, por exemplo, de citar, o Tobias, que era até uma pessoa modesta, uma pessoa simples, mas um poeta poderoso, como eu disse, como eu acho que realmente ele foi e é. Mas, por exemplo, existem alguns nomes que um nome, pelo menos, eu gostaria de lembrar de um jovem chamado Valdemir Veloso, poeta, né, que teve uma importância, que foi muito importante para o núcleo inicial de Jaboatão, porque esse pessoal de Jaboatão, como o Luci colocou, de qualquer forma, era uma pessoa afastada assim, do centro mais cosmopolita do Recife, e eles tinham preferências por poetas, inclusive assim, alguns parnasianos e poetas mais antigos, não tinham uma coisa assim de maior modernidade na preferência deles. Evidentemente que isso vai ser feito por César também, esse tipo de orientação. Ah, não, leiam os poetas né, espanhóis, os poetas italianos, leiam os poetas brasileiros, né, Abgarrenou, né? Eles conheciam Drummond, conheciam Bandeira, assim, mas outros poetas eles não conheciam. Então, Valdemir Veloso, cuja poesia de excelente qualidade nunca foi editada, ele tem um livro, por exemplo, já faleceu, é claro, e faleceu inédito, não é? Ele tem um livro chamado Portador do Fogo, que é um livro, para mim, de poesia da mais alta qualidade, e exerceu uma influência na mesma faixa etária dos meninos, né, desse primeiro grupo, sobre o gosto deles, recomendando a leitura que o Valdemir já fazia, né, de poetas gregos, de poetas brasileiros, como Abgarrenou, poetas Murilo Mendes, poetas mais renovadores. João Cabral, por exemplo, João Cabral vai ser uma descoberta mesmo assim de Alberto através de Valdemir Veloso. Então, nesse programa que nós estamos aqui assinalando os 50 anos de uma geração como a 65, eu não posso deixar de referir um morto, um jovem morto, porque Valdemir morreu novo, né? Ele se afogou, ele apareceu afogado na praia de Boa Viagem, em quais circunstâncias até hoje não se sabe exatamente, entende? Se ele até procurou essa morte, mas eu não posso deixar de mencionar um poeta, infelizmente, inédito, com uma poesia belíssima e que influenciou essa geração fortemente. Eu falei na abertura do programa que era um movimento no qual as individualidades de estilo, ideológicas, eram preservadas, eram respeitadas. Com facilidade ou a duras penas essas diferenças estavam ali? Com facilidade, Estela, querida. Veja bem, pelo seguinte, porque não tendo um órgão assim, se ela não tendo sabe, nenhum cânon literário que ela escolhesse, que agrupasse aquelas pessoas em torno de determinadas ideias. Você não tem, por exemplo, um manifesto da geração 65. Não existe isso. Não é? Quer dizer, ela não tinha nada assim contra qual se opor. Por exemplo, como a geração de 45, entende? Não é? Brasileira de 45, nacional, quer dizer, ela não tinha como os poetas concretistas lá no Rio Grande do Norte, não é? Ligados ao Rio de Janeiro, a poesia praxis, quer dizer, não existia esse programa. Pelo contrário, tinha até inicialmente alguma coisa assim que era talentosa, mas era um pouquinho retrô, que é o que vai ser atualizado por César e também por Valdemir Veloso, sendo esse na mesma faixa etária. Então, não havia alguma coisa que fosse disputada ali, entendeu? Havia o seguinte, a influência, por exemplo, depois da descoberta de João Cabral, uma influência muito forte da poesia cabralina, entendeu? No meu caso, muito menor ou quase nenhuma, porque eu já não participava dessa admiração, entende? Minha admiração ia mais para um Abgarrenou, para um
Murilo Mendes, entendeu? O que existia eram preferências assim desses poetas amigos por uma poesia, não é, como a de Cabral, ou uma poesia mais metafísica, uma poesia de preocupação mais existencial. Existia isso. Eugênia, a gente tem 1 minuto para fechar o bloco. Eu queria saber de você o seguinte. Não fosse as edições pirata, não fosse também a editora da Universidade Federal de Pernambuco, esse pessoal todo teria sido publicado? Não. Não tinha como. Do ponto de vista da qualidade das publicações, das edições, aí me referindo a pirata, que qualidade era essa? Olha, eu não sei se eu tenho competência de julgar a qualidade desses trabalhos, mas tinha uns realmente muito interessantes e muito assim, atraentes para mim. Agora, do ponto de vista qualitativo, eu não tenho condições de julgar, não. A gente vai fazer um intervalo curtinho. Volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Geração 65 é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, os 50 anos da geração 65, um dos mais efervescentes movimentos literários e culturais do Estado. É o tema de hoje do nosso programa. Participam Lúcia Alcântara, cineasta, Fernando Monteiro, romancista e poeta, e também Eugênia Menezes, escritora. Qual foi a repercussão do documentário? Ele foi lançado em 2009. Aí me refiro também à repercussão, não só do documentário enquanto obra fílmica, mas de que maneira ele reverberou a geração 65. Olha, na época, a distribuição ainda era uma coisa muito difícil. Hoje está mais fácil, mas foi em 2008 que eu lancei o filme. Eu lancei o filme bem alternativo no circuito de festivais. Eu percorri vários festivais do Brasil e também do mundo, porque ele está traduzido em inglês e também em espanhol. Então, mas o feedback que eu tive aqui no Brasil foi excelente no nível assim acadêmico e também de pessoas, de leitores, né? De leitores. Então, muita gente porque queria ter uma cópia do filme. E eu participei de várias palestras. Eu já mostrei esse filme umas 500 vezes, é tanto que eu não vejo mais, porque eu não aguento. E até que eu consegui distribuí-lo pela Revista Continente em encartado na Revista Continente em 2011, se eu não me engano. Aí foi uma maravilha, porque muita gente, eu recebo muitos e-mails até hoje, assim, até hoje as pessoas, quem gosta de poesia, quem gosta de literatura. E também, agora, particularmente, o que eu gostei foi que depois desse filme, eu já vi muita gente começar a fazer filmes com temas da poesia, entendeu? Que eu não via muito isso. Na verdade, eu posso estar enganada, mas achei um boom depois, assim. Tudo é filme sobre poesia, com poetas, não sei o quê. Fernando, em que momento a geração 65 ela rompe as cercanias de Pernambuco e começa a reverberar ou dialogar com o resto do país? Eu acho que nos anos 90, como uma coisa já retrospectiva, porque não houve essa reverberação nacional enquanto ela estava, digamos assim, inteira, né? Enquanto já não tinha as suas baixas, sabe? Não houve, ela não se tornou uma geração que nacionalmente afirmada. Isso não pode ser dito, isso não pode ser defendido em nenhum momento, porque não ocorreu.
quando ocorre, e hoje você, por exemplo, pode ir ao Rio Grande do Sul e alguém dizer assim, geração 65, ah, sim, uma geração de Pernambuco, né, de poetas, de escritores, aí já há uma coisa assim de circulação, que, por exemplo, o filme de Lucia, evidentemente, a essa altura, falando em termos de hoje, já terá ajudado muito, entende? Mas essa reverberação demorou a ocorrer, e acredito que já tenha sido mesmo com o passar do tempo, já nos anos 90, né? Os espaços de convivência da geração 65. Dois eu sei, é Livro 7 e o Bar Savoy, que são dois lugares também que fazem parte da história do Recife. Você falou no Mangueirão, O que era Mangueirão linha e o Pipucos. Bar Pirata. Tinha um bar chamado Pirata, já em era. Casa Forte, na Avenida, que era assim, a família alugou uma casa, morava na parte de trás e a sala da frente, eles serviam café, lanche, uma cervejinha, etc e tal. E quando a Pirata começou a frequentá-lo, ele remodelou a casa e fez um bar que era concorridíssimo. Muito bom. Ali também no caminho de Apipocos, não é? Era, Saindo do de lado Casa direito. Forte, indo para Apipocos. Eu lembro. É. O melhor Já é na nossa daquele fase. bar era que ele tinha uma escada de madeira enorme, assim, de um canto até o outro, que ia do nada para Canto Lindo. Escada surreal. Fernando, ecos da geração 65. Aí é que está. De uma certa forma, às vezes eu sinto, eu não posso deixar de mencionar isso, Estela, porque você, por exemplo, com relação aos poetas independentes, muitas vezes eu senti uma atitude assim um pouco de ciúme da geração, entende? Como se fosse uma geração que se afirmou, exatamente isso, uma geração não superada, entende? E eu sinto, por exemplo, um pouco de ciúme, mas ao mesmo tempo, se você tem esse ciúme, você se lança e produz uma coisa que coloca uma nova geração no trilho, no caminho, né? Ou em cena, né? Isso não aconteceu. Eu sinto isso, que é um eco, no caso, não é um eco positivo, no sentido de despertar um certo ciúme. E com relação ao incentivo da poesia, principalmente, eu acho isso, eu vou diretamente para a poesia, porque é exatamente o não lugar da literatura, né? A poesia é atualmente a prima pobre da literatura, né? Porque o romance não está precisando de que isso, de ser incentivado, as pessoas estão atraídas, inclusive, para alguns prêmios nacionais que existem, que são até vultosos, né? Mas a poesia não é a preferida dos editores de modo algum, que até reclamam de editar, que editar contos também não é um grande negócio, eu não sei, não entendo bem porquê, parece que eles não sabem vender contos. Enfim, quer dizer, no caso, esse eco positivo teria sido manter acesa a chama da poesia, entende? Dessa prima pobre da literatura no momento, porque, na verdade, eu pessoalmente creio que a poesia esteja na base de tudo, de todas as artes. Você falou que a geração 65, ela começa a reverberar nacionalmente já ali na década de 90. De uma forma retrospectiva, né? Há uma reserva de mercado do eixo ali centro-sul? Sem dúvida nenhuma, Estela, isso é uma coisa que é a massa crítica, né? Você tem uma massa crítica de informação, não é? Que ela é muito forte nesse eixo, né, cultural, e a produção dos outros estados sofre com isso. E em algumas vezes somente foi quebrada, por exemplo, quando do aparecimento da revista Bravo. A revista Bravo, já no mundo internetico, tinha colaboradores do Brasil todo, e é na Bravo que Bruno Tolentino vai chamar a atenção para a poesia de Alberto Cunha Mello da geração 65. E aí você tem mais um elemento de propagação dessa geração, entende? Mas isso dentro de um projeto editorial como o da Bravo, que tentava se conectar com o país como um todo, né? Sem privilegiar a produção do Rio e São Paulo.
A revista não existe mais desde há 2 anos, né? Do seu proprietário original foi para Abril, onde já sofreu uma queda, assim, uma depressão como revista cultural, né? E hoje não existe nada no lugar, a não ser a nossa Continente, né, da CEP. As mulheres da geração 65 publicadas pela Pirata. A Lucila Nogueira, né? Japiaçu, Janice. Janice Japiaçu, Tereza. Tereza foi? Tereza Tenório. Tereza Tenório. E tem mais uma. O grupo em si era um grupo, na sua maioria, Masculino. Masculino, é verdade. Completamente. isso. Só na segunda fase, Só na segunda fase. que Lucila e Tereza é que participam, mas no começo não tem nenhuma mulher. É verdade. quanto tempo você levou para rodar o filme? Você tem depoimentos, você tem esses poetas, esses escritores lendo, recitando, e você também faz com Raimundo Carreiro uma espécie de encenação. Você tem cenas mais Não, teatralizadas. ali foi uma coisa que caiu de bandeja. Ah, Eu levei primeiramente os poetas para... Eu decidi em 3 lugares com eles. Na casa deles, no bar e no estúdio. Eu decidi para os meus centrais, né? Que Fernando Monteiro é um deles. Agora, aqui, aquelas cenas são da peça baseada no livro de Carreiro, que ele montou e ele atuou. Agora, o branco. O amor não tem bons sentimentos. E foi, assim, caiu de mão beijada, assim, para mim. Aí eu disse, Carreiro, eu quero colocar essas cenas no filme. Então, ele atuou e a gente fez a nossa luz para poder eu filmar do jeito que eu queria. Fernando, a memória da geração 65, ela está garantida? Esse movimento, a produção desse grupo, já é uma produção estudada, por exemplo? É discutida pela academia? Não. Pode parecer paradoxal, mas eu não diria que a academia já se debruçou sobre a geração o bastante, né? Esse ano eu tive o prazer de ver o mestrando da universidade, Tiago Peninga, defendendo uma dissertação de mestrado em literatura comparada sobre a poesia de Manuel Bandeira em contraponto com a minha. Isso foi apresentado agora em fevereiro e eu acho que seja uma das poucas dissertações que se debruçam, né, sobre a geração. Eu acredito que exista mais alguma, sim. Porém, primeiro, a memória. Você mencionou a memória. Quer dizer, a essa altura, com 50 anos, é necessário que essa geração, que completa meio século, né, ela agora seja também recuperada, porque não se pode ficar apenas falando sobre essa geração, não é? Fazendo seminários, ou seja, o que foi, nem isso se faz, não é? É necessário que ela seja reeditada, né? Que ela seja colocada novamente, disponível para o público leitor, entende? Claro. Isso é necessário também. O tempo da gente está acabando e ainda tem um trechinho aí do seu filme que eu quero mostrar antes da gente terminar. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: a geração 65 foi só guerrilha ou era uma situação meio híbrida? Era guerrilha, mas também tinha ajuda oficial, por exemplo? Ou era só guerrilha? Olha, se você considerar a ação da editora universitária, entende, tinha um lado oficial, sim, mas orientado por um espírito como o de César, quer dizer, um espírito universal, um espírito
um homem de esquerda, né? Quer dizer, um homem que tinha uma visão assim plena da necessária liberdade de expressão, de tudo isso. Quer dizer, então era uma coisa oficial, mas que era quase como se fosse um pouco de guerrilha dentro da universidade ao editar poetas extramuros, o que a universidade depois deixou de fazer, a editora universitária, né? Só isso eu acho um pouco de guerrilha dentro da universidade, sabe? Agora, não encontro, assim, por exemplo, nenhuma ambição comercial de vender livros, nada disso. Encontro, você usou uma palavra muito correta, quer dizer, guerrilha cultural, de colocar a poesia na estrada. As edições pirata eram guerrilha. É o quê? Guerrilha. Guerrilha. Com certeza. Bom, antes da gente terminar e da gente se despedir, mais um trechinho que a gente separou aí do seu filme, Lucy, que vai ser exibido à meia-noite do sábado para o domingo, agora aqui na TV Universitária, Geração 65, aquela coisa toda. Vamos ver um trechinho do documentário. E se ainda houver amor, eu me apresento. Depois do ritual, me comunicou. Tua clara alegria, quando longos à tarde girassóis estivais. E seu olhar atravessou o tecido, a estepe noturna. E ao estender as mãos para receber o convidado, percebe então que em cima de tudo isso, a noite tomba no auge do seu vício. O vício das palavras encantadas que os meninos trocavam sobre o mundo. E eu que reli e ouvi tuas palavras, aprendi que só valem a pena as palavras que mudem a cor do dia. O tempo unido ao tempo, ao fazer seu garimpo, não deixará que o vento separe o 6 do 5. Dizem que meu povo não sabe escovar-se nem escolher seu destino. Eu digo que meu povo é uma pedra inflamada, rolando e crescendo do interior para o mar. No último segundinho, vou mostrar o seu livro mais recente, um romance, O Livro de Corinta, que pode ser encontrado onde, Fernando? Eu acho que em algumas livrarias, por pedido, como hoje eles fazem, não é? As E grandes também, livrarias do Recife, sim, Saraiva, Cultura. Saraiva, Cultura e também na CEP, né? Na Editora de Pernambuco. Olha, será que tem na Jaqueira? Na livraria Jaqueira? Espero que sim, que a CEP tenha distribuído lá também, que é uma livraria muito simpática. Né? Muito, muito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Lucy. Voltem outras vezes. A poesia é sempre muito bem-vinda aqui no Opinião Pernambuco. Que bom, Estela. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.